Matéria de geografia de hoje: como a atividade industrial evoluiu. A produção artesanal de mercadorias, ou seja, aquela feita manualmente pelo homem, predominou na metade do século XVIII. A partir de então, a atividade industrial deu um grande salto através da primeira Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra e depois se espalhou pelos Estados Unidos e alguns países da Europa, como a Inglaterra, como a França e as atuais Alemanha, Itália e Bélgica, Flandres. Esses países industrializados passaram a comandar grande parte da economia mundial, já que detinham as tecnologias da época, como a máquina a vapor, a locomotiva e o tear mecânico. Aí ao lado, uma imagem de uma locomotiva a vapor. Como fatores que explicam esse notável crescimento da indústria, podemos citar os grandes lucros gerados pelo desenvolvimento do comércio a partir do século XV, com as grandes navegações iniciadas por Espanha e Portugal, e posteriormente aperfeiçoadas por Holanda e Inglaterra. Esses lucros passaram a ser investidos em outros negócios, como as fábricas. A ampliação do fornecimento de matérias-primas e dos mercados de consumo para as manufaturas, como eram chamadas as primeiras fábricas, em consequência da formação de vastos impérios coloniais de Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Holanda. O aumento da população europeia, que queria cada vez mais ter acesso a produtos manufaturados. O avanço tecnológico através de uma série de invenções, como a máquina a vapor, destacando a locomotiva e o tear mecânico, além da utilização do carvão mineral como fonte de energia e do ferro como matéria-prima. O avanço do capitalismo, o sistema econômico de produção e troca baseados no capital, dinheiro, sendo o lucro seu principal objetivo com os meios de produção, máquinas, equipamentos e instalações, sendo propriedade privada, ou seja, tendo um dono integrante da chamada burguesia. A partir da segunda metade do século XIX, novas técnicas surgiram, como a fabricação do aço inoxidável e o uso da eletricidade e do petróleo. A invenção do motor de combustão levou à criação do automóvel e do avião, resultando no surgimento das indústrias automobilísticas e aeronáutica. Iniciava-se a segunda Revolução Industrial, que se estendeu até a segunda metade do século XX. O comércio, a agropecuária e outras atividades também foram atingidos pelas novas descobertas, experimentando grande desenvolvimento. Olha lá na página 189, uma imagem de uma indústria em Pequim, na China. A segunda Revolução Industrial concentrou-se nos Estados Unidos. Novos países como o Japão, a Rússia e o Canadá passaram a se industrializar, juntando-se ao Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália e a Bélgica. Todos até hoje lideram a economia mundial, ao lado da China, que se industrializou somente na terceira Revolução Industrial no século XX. Então, analisado o texto, vamos às atividades. 1. Quando o ciclo de produção artesanal se encerrou, retomem lá o texto, comecem a ler lá de novo que vocês vão achar a resposta. 2. Cite 2 fatores que expliquem o notável crescimento da atividade industrial a partir do século XV. Então, ali na página 188, tem vários pontinhos assim, onde vocês vão achar motivos, fatores que explicam o crescimento da atividade industrial a partir do século XVIII. Então, aqui só está pedindo 2 fatores. Olhem lá
e vejam, escolham dois e escrevam aí resumidamente na apostila. Questão 3. O que é capitalismo? Sabem explicar o que é capitalismo? Leiam aí o texto. Se não acharem como responder aí através do texto, vocês podem fazer pesquisa na internet, né? Para vocês descobrirem o que é capitalismo. 4. Cite duas diferenças entre a primeira e a segunda revoluções industriais, tá? Olha lá, o texto fala da primeira revolução industrial lá no começo, depois ele vai falar da revolução industrial ali novamente, né? A primeira revolução que se iniciou na Inglaterra, a segunda que foi nos Estados Unidos, né? Tem algumas características dessas revoluções. Então, coloquem aí duas diferenças entre essas revoluções, ok? Bom estudo!